Graça e paz, que alegria chegarmos a um final de um dia na presença de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você que vem no culto de 19h30, todas as vezes que eu prego em ambos os cultos, a mensagem não é a mesma. Então, se você quer ouvir o sermão das parábolas, eu preguei hoje na parábola da viúva e o juiz iníquo. É uma mensagem um pouco mais extensa, porque nós estamos pregando uma série expositiva no sermão de 17h30. Então, se você pertence a um grupo familiar e quer se alimentar dessa mensagem, entre lá no site. Hoje à noite, se Deus quiser, o sermão já estará lá, ou amanhã de manhã eu preguei sobre a bênção da oração, às 17h30. E como a gente já teve um bom tempo de alegria, esse sermão de 19h30 ele não é tão extenso, ele não leva 50 minutos. Você que gosta de ouvir menos pregação, ouve menos às 19h30. Você que gosta de ouvir mais tempo, vai para a internet que você vai ouvir um sermão de 50 minutos. Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Salmo 143. Nós vamos ler esse precioso texto da palavra do Senhor, do versículo de número 10 ao versículo de número 11. Nossa mensagem vai se basear nesses 3 versículos. Salmo 143, nesses 2 versículos. Versículo de número 10 e versículo de número 11. Vamos ler todos numa só voz, irmãos, o texto da palavra. Diz assim a palavra de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Vamos mais uma vez? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Pai, eu não sou nada diante de ti. Pai, como Jeremias disse, eis que não passo de uma criança, que não sei como me conduzir. Mas o Senhor disse a ele que ele não devia dizer isso, porque o Senhor colocava na boca dele a tua palavra. E assim o Senhor faz conosco. Então, Deus bendito, exalta o Cristo aqui nessa noite, enquanto a palavra é pregada. Espírito Santo, Deus maravilhoso, aplica a palavra ao coração do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes quem trouxeste aqui, porque me deste esta mensagem. Então, Senhor, fala conosco. Oh, Deus, nós queremos as tuas bênçãos para nós, mas a maior bênção que nós podemos receber é a bênção de andar com o Senhor. A palavra diz que nós não sabemos nem orar direito, mas teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Senhor, reaviva a nossa alma, aquece o nosso peito, Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, mostra-te a nós como um Deus de graça, fortalece a nossa fé. Abençoa o nosso coração e ajuda-nos a caminhar contigo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir meus diáconos para trazer minha água. A turma de 7h30 esqueceu da minha água. Alguém, um diácono, pode vir me socorrer aqui? Aqui, ó, Lu, pode pegar aqui, por favor. Tá bom? Já vai sair no vídeo isso daí, tá bom? Ô, pessoal, você que está na câmera, o pastor bebe água enquanto prega, que a água da vida enche o seu coração. Obrigado, Lu. O Lu disse que saiu de costa para não aparecer na câmera. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu me lembro que na minha adolescência, naquela grande onda que o Brasil tinha da divulgação do cartão de crédito, e que o pessoal não entendia muito que o juro do cartão de crédito é uma tremenda escravidão,
Havia, na nossa época de adolescência e juventude, um comercial muito interessante de uma rede de cartão de crédito. Geralmente, ela mostrava uma cena familiar, né, do homem sentado com a sua família, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, no momento de amor, e de repente ele dizia: existem coisas que não têm preço, né? Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas para as coisas que o dinheiro pode comprar, você tem o quê? Quem é velho lembrou. Quem é mais antigo? Amados irmãos, comercial era interessante, mas isso é uma grande mentira. O dinheiro não pode comprar tantas coisas como ele, como o falso Deus, proclama que pode comprar. E ele não pode comprar o que nós mais necessitamos, que é a bênção de Deus na nossa vida. E ao olhar para esse texto desta noite, eu quero ser bem direto com você. Ele me apresenta algumas bênçãos maravilhosas que eu preciso e que você precisa. Então o texto revela para nós, meu tema é esse, as bênçãos que eu necessito. E se você necessita de ser abençoado por Deus, escancare bem as janelas da sua mente e deixe aberto os portões do coração, porque o texto apresenta bênçãos que eu necessito, mas que certamente você também necessita. E ao olhar para o texto, a primeira bênção que eu necessito é o ensino do Senhor. Primeira bênção que eu necessito, segundo esse texto aqui, é o ensino do Senhor. Versículo de número 10, olha aí para o versículo, ele diz assim: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Vamos lá comigo, vamos lá? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. A primeira coisa, irmãos, que eu preciso é o ensino do Senhor. O salmista diz na sua súplica, o salmo é uma súplica sobre a vitória dos seus inimigos, e ele diz: Deus, me ensina. Mas me ensina, sabe o quê, Deus? A obedecer, a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Irmãos, esse é um grande desafio, sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos na nossa cabeça uma teologia certinha, tudo encaixado no devido lugar. Você sabe, certo, sobre a doutrina das Escrituras, você conhece a doutrina do ser de Deus, você conhece a antropologia bíblica, você conhece bem a cristologia, você conhece a soteriologia, a pneumatologia, a eclesiologia, inclusive a doutrina dos últimos tempos, amado irmão, você conhece muito bem, chamada de escatologia. Você tem a teoria certinha na sua cabeça, mas quando a dor e a angústia batem na sua porta, muitas vezes você entra em desespero. Então o salmista vem dizer para Deus que uma bênção que ele precisa é que Deus o eduque na obediência à sua palavra. Ensina-me a fazer a tua vontade, ó Senhor, pois tu és o meu Deus. Sabe por que Deus nos ensina a obedecer, irmão? Porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele nos ama, porque Ele mandou o seu Filho morrer na cruz em nosso lugar. Certa feita, amados irmãos, em outro lugar onde eu fui pastor, eu conheci uma jovem moça, esposa de um oficial da igreja. Aquele oficial era um rapaz muito abençoado, um pregador da palavra, e Deus o estava usando no meio da juventude. Ele era muito jovem, e a esposa dele lutava muito com um pecado chamado ciúmes. Então, quando aquele jovem presbítero ia para o acampamento e pregava junto conosco, no acampamento, naturalmente, os jovens se reuniam ao redor dele. E muitas moças iam conversar com o marido daquela irmã. Ela ficava morrendo de raiva. Como a gente diz lá em Minas Gerais, saía fogo pelas ventas. Era um negócio complicado, irmãos. E um dia, aquele moço pregou de uma maneira abençoada, eu estava lá, eu vi, fui testemunha, as meninas tudo abraçando, que bênção, presbítero, que não sei o quê, a namorada daquele moço, a mulher dele ficou braba demais, saiu pisando duro para lá, foi um negócio feio no meio do acampamento. E aí ele veio chorando comigo: pastor, não tem condição, o que é que eu faço? Não dá, entendeu? O senhor viu que eu não tenho culpa de nada. Eu falei: vai lá, conversa com a moça, senta com ela, ora com ela. E de repente, então, ele virou para ela: eu não faço nada contra você, como é que você faz isso? E aquela moça naquele acampamento, depois foi lá, para a glória de Deus, ouviu uma mensagem nossa, Deus a tocou, a quebrantou. Ela saiu do culto e virou para o marido dela e disse o seguinte: antes de confiar em você, eu confio em Deus.
eu estou me consagrando ao Senhor, estou jejuando para o Senhor tirar isso do meu coração, e eu quero ser uma serva que se alegra só no Senhor. Irmãos, depois aquela moça jejuou e orou, e Deus tirou o ciúme do coração dela, que o marido veio falar para mim, uai, pastor, agora a mulher não gosta mais de mim, não, porque ela não tem nem mais ciúme. Ah, meu irmão, quando a gente jejua, ora, se humilha na presença do Senhor, Deus treina o nosso coração na obediência. O objetivo da Bíblia é esse. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino intelectual, doutrina, certo? Para repreensão, mostrar onde você está errado, correção, botar você no caminho de volta e instrução na justiça. Essa palavra instrução na justiça é treinamento para obedecer. A ideia é o seguinte, o seu personal trainer espiritual é a Bíblia. É por isso que ela diz lá no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos, são mais desejáveis, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. E depois de ser confrontado com a palavra, no final do Salmo, no último versículo, o salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e Deus meu. Meu irmão, você precisa obedecer e não consegue, em primeiro lugar, vai orar. O Senhor é quem te ensina a guardar a palavra no seu coração. E a Bíblia diz no Salmo 119:11, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se você precisa do ensino do Senhor, ore a Deus. Você sabe na teoria, mas por causa do pecado não consegue colocar na prática. Então, dobre o joelho e coloca diante de Deus para você ver. Faz aí, em nome de Jesus, como a Bíblia diz, um jejum, dizendo, Deus, Tu és o maior amor da minha vida. Jejum uma vez por semana, 2. Senhor, me liberta disso aqui que está me atrapalhando. Daqui a pouco você vai ver uma cura poderosa na sua vida. E Deus vai abençoar você e vai te ensinar, então, a obedecer a palavra de Deus. Experimente o jejum. Ele é uma bênção. Ele enche você do Espírito Santo e te habilita a caminhar em fidelidade com o Senhor. Leia a Bíblia, guarde-a no coração, tenha uma séria vida de oração, e você então vai ser ensinado pelo Senhor. O salmista diz, ensina-me, Senhor. É uma bênção que eu preciso, irmão, cada dia ser ensinado pelo Senhor. E você, precisa dessa bênção ou não? Quem precisa, diga amém. Amém. Que o Senhor ensine a você a palavra, ensine o seu coração a obedecer, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Mas o texto nos mostra outra bênção que eu necessito. A primeira é o ensino do Senhor, o segundo é a direção do Espírito. A segunda bênção que eu necessito no texto é a direção do Espírito. E você vai ler para mim todo o versículo 10. Por favor, 1, 2, 3, leia o versículo 10. Leia para mim. Guie-me o teu bom Espírito. O salmista está desejoso de ser conduzido pelo Espírito Santo. E ele sabe que quando o Espírito Santo dirigir a sua vida, ele será guiado por um terreno plano. Guie-me o teu bom Espírito por um terreno plano. Ah, amado irmão, quando o Espírito Santo guia a nossa vida, o inferno não pode nos resistir, todo o espírito demoníaco é repreendido em nome de Jesus. Mas o Senhor nos ensina a tomar a decisão correta, conforme o conselho da sua vontade e conforme a sua palavra. Oh, irmãos, Davi pede, Senhor, que o teu bom Espírito me guie. E se o teu Espírito me guiar, eu vou andar por um caminho reto. Eu não vou andar por um caminho escabroso, com grandes montanhas, e lá no fundo um vale abissal, e tropeçando. Não, eu vou andar por um caminho plano, quando a minha vida for dirigida pelo Espírito Santo. Davi precisava da direção do Espírito Santo, e eu também preciso. Você precisa da direção do Espírito Santo, varão? Eu preciso. Ah, amados irmãos, quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, a gente caminha em bom termo. Domingo passado eu preguei nesse culto de 19h30 sobre João 3,8, e é um texto maravilhoso que eu amo. Ele diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O texto falava assim,
da obra do Espírito Santo na regeneração, no novo nascimento na nossa vida, mas os princípios que lá estão se aplicam a toda a nossa vida. Diz que o vento é o Espírito Santo, ele sopra de uma maneira soberana sobre a nossa vida. Nós não sabemos como ele vai soprar, de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas nós perceberemos a sua ação, porque o vento sopra onde quer e nós ouvimos a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, quando a gente serve ao Senhor, a gente tem que entender que a nossa vida não é dirigida pelo nosso próprio arbítrio, pelos desejos humanos do nosso coração, por aquilo que a gente acha melhor, mas é sim dirigida pelo Espírito Santo que fala conosco na sua palavra. Ele vai atuar na sua vida soberanamente do jeito que Ele quiser. Ele vai fazer coisas na sua vida que você jamais imagina. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas quando Ele atuar, a percepção da presença dEle e o seu fruto em sua vida, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas vão ser perceptíveis em você. Então, você precisa da direção do Espírito Santo, irmão. Quantas vezes nós temos que tomar decisões difíceis na vida, e nós não podemos tomá-las, irmãos, com base na força da carne, mas nós temos que tomá-la com base no poder do Espírito Santo. E Deus promete nos guiar quando nós o invocamos. Eu gosto muito do Salmo 32:8, que diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Olha que promessa maravilhosa. Deus promete instruir-nos, ensinar-nos o que precisamos saber. Ele promete instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. A ideia é o seguinte: Ele vai nos jogar no caminho certo. O verbo te ensinarei significa lançar você no caminho certo. E Ele diz, sob as minhas vistas, ou seja, eu estou de olho em você. Você está debaixo dos meus olhos. Lá em casa, Cleuzinho tem uma mania, né, com os meninos, que eu acho muito legal. Quando os meninos estão fazendo alguma coisa errada, ela baixa o olho e se olha assim: estou de olho em você. Chega a ser um terrorismo, né? Chega a ver, tem vezes que eu falo para eles assim: estou de olho em você. Aí eles já aprenderam. Às vezes a Isabel faz assim, ó, pega o olho de você. Estou de olho em você. O Senhor diz isso aí para nós: estou de olho em você. Sob as minhas vistas eu te darei conselho. Irmão, é uma benção quando Deus dirige a nossa vida. Lá na igreja de Antioquia, a Bíblia fala que a igreja está bombando, irmãos. Está tendo um grande avivamento lá, que nem a nossa. Deus está abençoando a nossa igreja também. E aí aquela igreja está bombando. Ela tem uma equipe pastoral fenomenal. O texto diz que tem Barnabé, pastorzão titular, coração grande. Simeão, por sobrenome Nígio. Simeão, negão, irmãos. Ele talvez estaria ali, ou na bateria, ou nos metais. Pastorzão Simeão, né? Dirigindo ali a palavra. Simeão, por sobrenome negro, é isso que significa. Né? Diz que estava lá Lúcio de Cirene, um pastor que era sirineu, do norte da África, romano, cosmopolista, o gringo da época. Lá estava também Manaém Colasso de Herodes, o tetrarca, que cresceu no palácio junto com a nobreza. E Saulo, um intelectual, brilhante, nobre teólogo, que vai ser o maior missionário da igreja cristã depois do seu Senhor. E eles estão ali na bênção, no meio do avivamento. O Espírito Santo diz assim: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E a igreja não reclama, a igreja não murmura. A Bíblia diz que eles jejuaram e oraram. Sabe o que significa jejum? Fome de Deus. Eles estão dizendo: nós vamos perder Barnabé e Saulo, mas nós dependemos de Deus. Eles jejuaram, oraram, impuseram as mãos e mandaram os irmãos para a obra missionária. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Você, meu irmão, está fazendo na sua vida o que você quer ou o projeto do Espírito Santo de Deus para a sua vida? O que você está fazendo? Você está num projeto de comodidade deste mundo? Seu sonho de vida é encarnar o que disse o nosso maravilhoso hino, dizer: deitado eternamente em berço esplêndido. Esse é o sonho de vida? Ficar ao som do mar e à luz do céu profundo, é? Só que o Senhor não te prometeu comodidade nessa vida. O Senhor prometeu que o cristão ia passar por lutas. E muitas vezes você está idolatrando a sua comodidade. Muitas vezes você está querendo fazer desse lugar o céu. E aí você bate com a cara na porta e a tristeza inunda o seu coração, porque o Espírito Santo está te chamando para se envolver na obra, o Espírito Santo está te chamando para se consagrar nas mãos do Senhor, mas você, porque quer se
refestelar em coisas deste mundo, não houve a direção do Espírito. Então, em nome de Jesus, meu irmão, ouça o que Deus tem falado com você na Bíblia. Ouça aquilo que Deus está movendo no seu coração. Entenda aquilo para o qual o Senhor está te chamando. E se Ele estiver te chamando, atire-se de cabeça. Porque uma das maiores bênçãos que a gente pode ter na vida é ser guiados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo guie a nossa igreja. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo guie você em casa. Oh, meu irmão, tem tanto tempo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Começa uma reunião de oração nessa casa. Começa uma reunião de oração na sua casa. É claro, irmão, que ele fala com você na Bíblia. Você não está vendo anjo, não está ouvindo voz nenhuma, mas do seu coração está um desejo de começar uma reunião de oração na sua casa. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme dentro do seu peito com gemidos inexprimíveis. Então, se você está sentindo esse desejo, não é seu, sua carne nunca vai querer começar uma reunião de oração na sua casa. Então, se você está sentindo desejo, começa. Você está enfrentando tanta luta, tanto problema, quanto tempo você está gastando com Deus, investindo com Deus? Você lê sua Bíblia todo dia. Ô, meu irmão, sabe por quê? A igreja de Antioquia estava preparada para ouvir a voz de Deus? Porque a Bíblia disse lá que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Era uma igreja que orava, jejuava e pregava a palavra. E aí, então, ela está mais preparada para entender a vontade de Deus. Se você quer entender a vontade de Deus na sua vida e a direção do Espírito Santo, ore, jejue, leia a Bíblia e você vai ver o Senhor dirigindo a sua vida. Que o Espírito Santo te ensine a tomar as decisões corretas. Amém, meu irmão? Amém. Se você está precisando tomar uma grande decisão, o Senhor está te mostrando. Invoca-me e te responderei. O Senhor vai te dar a direção certa, uma decisão que você precisa tomar. Louvado seja Deus, porque Ele diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Que o Senhor te dirija nas suas decisões, em nome de Jesus. Oh, Deus abençoa a minha vida. Que outra bênção eu preciso nesse texto? Primeira bênção que eu necessito é o ensino do Senhor. Segunda bênção, a direção do Espírito. Terceira bênção, o avivamento do Senhor. Bênçãos que necessito. Davi necessitava e eu também necessito, e com ele eu vou orar por elas. Versículo de número 11, primeira parte, diz aí: vivifica-me, Senhor, por amor do seu nome. Leia comigo esse texto, vamos lá? Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Irmãos, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que compôs lindos salmos. Davi é o homem que, movido pelo Espírito Santo de Deus, matou um gigante, matou um urso, matou um leão, conduziu o exército, matou milhares de filisteus, expandiu o reino. Davi é rei, Davi é profeta, Davi é pregador, Davi é músico, mas Davi é um homem que sabe que se ele não experimentar um reavivamento espiritual na sua vida, o seu coração é enganoso e ele vai se desviar. Ele é o homem que experimentou os ápices da vida de comunhão íntima com Deus, mas desceu nos vales mais profundos do pecado e se afastou do Senhor. Por isso, então, sabendo como é o seu coração, e sabendo que entregue à própria sorte, ele será humilhado como foi quando caiu em adultério, assassinou e viu sua família toda ser desolada, ele ora: vivifica-me, Senhor. Senhor, reaviva o meu coração. Ele diz para nós: por amor do teu nome. Davi sabe que ele não merece nada de Deus. Se Deus trouxer o reavivamento para a sua vida, é por causa que Deus ama a sua própria glória, e o nome dele será glorificado. Irmão, se Davi entende que precisa de avivamento, nós também precisamos. Ah, amados irmãos, muitas vezes nós nos convertemos e na época do primeiro amor nós devoramos a Bíblia, nós falamos de Jesus para quem passa na nossa frente, até mesmo sem sabedoria. A gente tem fome de aprender, mas de repente no decorrer da sua caminhada, você já leu a Bíblia algumas vezes, você estudou as principais doutrinas da fé, e você vai perdendo a paixão pelo Senhor, você já não ora mais como orava antes, você já não lê a Bíblia mais como lia antes, e você vai se dando por satisfeito com a vida que tem, e de repente o seu coração, mesmo que você viu a igreja, está longe de Deus. Nessa hora você precisa fazer como o salmista, dizer: vivifica-me, Senhor, restaura-me, renova-me, reaviva a minha alma, restaura em mim o primeiro amor, restaura em mim a comunhão contigo, quebra a dureza do meu coração, me aproxima de ti. Eu não mereço, Senhor, mas para a glória do seu nome, aquece a minha alma, em nome de Jesus.
Oh, meus irmãos, a oração de Davi é minha todos os dias. Senhor, reaviva-me, põe fogo na minha alma. Que o fogo do teu Espírito aqueça o meu peito, para que eu não seja um mero teórico ou um profissional da fé, que consegue cumprir as coisas direitinho, mas não tem poder algum do Espírito Santo de Deus naquilo que faz. Meus irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus é espiritual. E ela só é vivida por aqueles que têm uma séria vida de oração, experimentam o reavivamento do Senhor no seu coração. Muitas vezes você tem um projeto, irmão, no qual está envolvido. E você luta naquele projeto, você usa toda a eloquência que tem, você usa todo o conhecimento que tem, toda a habilidade que tem, e você está ali insistindo com aquelas pessoas, mas não há reação. Você fala, mas eu tenho feito tudo o que posso, e elas têm um coração bruto e duro, e talvez você não entendeu que você não tem o poder de reavivar ninguém. O trabalho de Deus só é feito direito quando é feito em oração. Porque eu não tenho o poder de derreter o seu coração, mas o Espírito Santo tem o poder de quebrar a dureza do seu coração. E é somente sendo alguém, amado irmão, que experimenta reavivamento, que eu posso clamar a Deus que traga reavivamento para a sua vida. Ah, amados irmãos, muitas vezes nós vemos homens que não conseguem estabelecer uma rotina de oração dentro da casa deles. Sabe por quê? Porque eles não oram na sua vida pessoal. Líderes que dirigem ministérios, às vezes, sociedades, certo? E aí, de repente, a gente fala, fulano reúne o grupo para orar, fulano reúne o grupo para orar, fulano reúne o grupo para orar, fulano não reúne o grupo para orar. Eu conversava isso com o Anderson esses dias, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a nossa junta, sabiamente está querendo eleger o Anderson aí para presidente da junta. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, Anderson, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu sei que você é um cara que ora na sua vida pessoal. Então, não vai ser difícil chamar a junta para orar. E a nossa junta é top, tem, é 10, é 1000. Mas diácono da igreja não é só o cara que faz. Diácono na Bíblia é o cara que ora e é usado no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe o Anderson, olhe pela vida dele, né? Se ele for eleito diácono, e por toda a nossa junta. Porque nós precisamos fazer a obra, irmãos, no poder do Espírito Santo. É por isso que Isaías, no final do seu livro, amados amigos e irmãos, quando vê que a destruição vem sobre Israel, porque o povo se esfriou e afastou de Deus, ele ora assim no capítulo 64, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem à tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É Deus quem reaviva a igreja, irmãos. Nós temos orado muito, irmãos, nessa igreja, muito aos nossos olhos, Deus de Deus não é nada, mas clamando a Deus por um reavivamento aqui. Quando a gente estava construindo esse templo, 6 horas da manhã, várias vezes orando. Né? Até a gente construiu o templo, a gente tinha no culto ali 220 pessoas, 230 pessoas. E de repente Deus levantou esse templo, a gente passou para cá, e a gente tem um culto de 5h30 cheio, mais esse culto com vocês, e mais um culto de manhã, que alguns que vêm de manhã não vêm nenhum dos dois. E eu estava lá no acampamento, pregando no congresso lá de família da Quarta Igreja semana passada, e sentei na mesa com meu colega amigo, pastor Adriano, a Dani, esposa dele, Cleusa e eu, e ele de repente virou para mim e falou assim, Rosta, a Dani estava me perguntando como é que a gente explica o que tem acontecido no Guará 2. E eu falei para ela o seguinte, que não é coisa de homem, não é por sua causa, não é por causa do conselho, não é por causa da igreja, não é por causa de ninguém. O que nós podemos falar que Deus está fazendo na igreja do Guará 2 se chama avivamento. Eu só abaixei a cabeça e a lágrima rolou. Eu falei, louvado seja o Senhor. Não fui eu que falei. E é Deus que dá avivamento sobrenaturalmente, não é mérito de ninguém. Deus tem se movido, irmãos, nesse lugar. É por isso que eu preciso ter o coração avivado todo dia, para pregar a palavra com poder para você, para viver Cristo Jesus. E se você quer ser uma bênção nesse mundo, experimentar o que Deus tem feito nesse lugar e levar outras pessoas ao Evangelho de Jesus, diga, Senhor, aviva o meu coração, aquece o meu peito, me enche do Espírito Santo, por amor do teu nome. Amém, meu irmão?
Diga, Senhor, me enche do Espírito Santo para eu ser um marido melhor. Você quer ser um marido melhor? Ora, Senhor, me reaviva. Você quer ser uma esposa melhor, irmã? Você fala assim, Senhor, reaviva a minha fé e o meu coração. Quer ser um pai melhor? Senhor, vivifica, aquece meu peito. Quer ser uma mãe melhor? Senhor, faz de mim uma mãe avivada que ora pelos seus filhos, Deus, em nome de Jesus. Quer ser um filho melhor? Senhor, me enche do Espírito Santo para eu obedecer meus pais com alegria. Quer ser um profissional melhor? Espírito Santo, me enche para que eu seja como Daniel, que se destacou, que foi fiel no dia da crise, que não deixou de orar, e que foi uma bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor reavive a tua vida, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Amém. Que o Senhor nos visite com um verdadeiro avivamento, no poder do Espírito Santo, para a glória e honra do nome de Jesus. Ah, amado irmão, quantas bênçãos eu necessito. O avivamento é contemplar o resplendor de Deus, brilhando na face de Cristo em sua glória, e conhecendo o Senhor, ser cheio da sua presença, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, em último lugar, irmãos, nessa noite, nós olhamos para esse belíssimo texto e vemos bênçãos que necessitamos. A primeira bênção que eu necessito, eu disse para você nessa noite, foi o ensino de Deus. A segunda, a direção do Espírito. A terceira, o avivamento do Senhor. Mas a quarta, o livramento do Senhor. Quarta bênção que eu necessito, o livramento do Senhor. Você vai ler para mim o versículo 11 inteiro. Por favor, pode ler. Eu vou dar outra chance para você. Não tem só Luciano e pastor Camargo no culto. Todo mundo não é Luciano e Camargo, né? Até que fica bonita a dupla, mas não é não, entendeu? Vamos lá, em nome de Jesus, nós vamos ler o versículo todo. Eu vou dar uma chance para você. 1, 2, 3, a igreja pode ler, vai lá. Por amor da tua justiça, tira... Dá o quê? Tribulação a minha alma. O salmista está sendo perseguido, está sendo humilhado. A ideia da palavra é tribulação aí, irmãos, é literalmente você ser espremido. É como você está passando no meio de duas pedras, assim. Ele está sendo apertado, moído. Ele está sofrendo demais. E ele clama ao Senhor, livra da tribulação a minha alma. Mas por que ele pede para Deus livrar da tribulação? É porque ele é justo? Algum tempo atrás eu ouvi um absurdo de um camarada dizendo que era evangélico e falando para Deus, Deus, aqui quem está falando é teu servo fulano de tal. Eu falei, ô Deus, ainda bem que eu não sou o Senhor, senão eu jogava no inferno na hora. Tá? Não tem noção nenhuma, não sabe de nada. É um pecador miserável que merece ir para o inferno e ainda acha que tem justiça própria. Que absurdo é esse, meu irmão? Misericórdia. O salmista diz aqui, olha, livra-me, livra-me, certo? Tira da tribulação a minha alma, por quê? Por amor da tua justiça. Sabe por que Deus livra a minha alma da tribulação e a sua? Porque Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E porque nós cremos no Senhor, Deus considera em nós a justiça de Cristo Jesus. Então Deus, quando nós cremos com o dom da fé dado pelo Espírito Santo, Deus bateu o martelo no tribunal e disse, eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para o Jean agora, Deus não vê o Jean. Deus vê o sangue de Cristo sobre o Jean. Deus vê a justiça de Cristo. Deus vê um Jean justificado. Paulo diz mais ainda, Deus vê um Jean glorificado. Deus vê a graça do Senhor sobre a vida dele. Então, por isso que nós oramos por livramento. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo não foi livrado da sua tribulação na cruz. Eu e você temos a certeza de que nós seremos livrados de todas as nossas tribulações. Ele, irmãos, ali estava, naquele jardim, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era a ira de Deus que ele ia receber. Ele já sentiu o cheiro da ira que cairá sobre o pecador no inferno. Ele ia receber a espada da justiça do Deus eterno. Seria muito forte. E ele diz, Pai, transpirando sangue, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele é obediente. Que se faça a tua vontade, não a minha. O Senhor Jesus pediu o livramento e o Pai não o livrou. E na cruz, recebendo a ira de Deus, ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me tens desamparado? E o Pai vira o seu rosto e derrama sobre ele todo o peso da sua ira,
da ira do Deus eterno contra o pecado. Jesus não foi livrado na cruz para que eu e você fôssemos livrados do inferno e de todas as nossas tribulações. Todas, até quando alguém que é cristão morre em decorrência de uma enfermidade, para você acha que é uma tragédia. Não, mas ele foi livrado e foi levado para a presença do Senhor. O salmista diz no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. A aflição na sua vida, meu irmão, não é eterna, ela é passageira. Você pode ter enfrentado uma grande luta no passado, está passando por uma grande luta agora, mas você pode clamar ao Senhor que livre da tribulação a sua alma, porque Cristo não foi livrado na cruz, para que você seja livrado da tribulação eterna e para que você também seja livrado da tribulação aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu quero citar para você um versículo que eu gosto muito, Salmo 50, 15, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Muitas vezes, irmãos, Deus não responde do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente pede conforme o nosso coração e conforme o nosso desejo, mas Deus responde da melhor maneira para nós. E a Bíblia diz que a resposta que Ele dá para nós é boa, perfeita e agradável. É exatamente o melhor que podia acontecer. E lá na frente Ele vai nos livrar de algo pior. Mas você, irmão, é como a música que Estênio já cantou aqui algumas vezes. Você vê a tapeçaria pelo lado contrário. E parece algo estranho, algo desconexo. Mas depois do final da história, o Senhor mostra para você a obra gloriosa e você fala: Senhor, não poderia ter acontecido exatamente nada melhor da minha vida do que aconteceu nessa situação. Irmãos, eu formei no seminário no ano 2000, me casei com Cleusa. Eu formei no dia 10/11, fui ordenado no dia 17 de dezembro, casei no dia 22. E a gente foi para o Chile. E quando eu estava no último ano do seminário, eu tinha alguns convites, eu tinha um plano ministerial. Eu tinha um convite para voltar para a minha região, um convite para ir para o Paraná, outro para ir para o Mato Grosso, e outro para ficar em São Paulo, na igreja em que eu trabalhava. E aí eu falei assim: Deus, se o meu presbitério me liberar, eu fico aqui, eu vou fazer o meu mestrado, com 28 anos eu tenho meu doutorado, e aí depois eu posso começar o ministério bem, né, do jeito que eu quero, aos 30 anos. E no último ano do seminário, apareceu um pastor da minha região dizendo: vamos para o Chile. Eu disse: está doido, chama outro. Deus me chamou para o Brasil. Não vou de jeito nenhum, não. O Brasil tem muita necessidade, o que eu vou fazer no Chile? Deus mande outro. E, de repente, 6 meses depois, o meu tutor influenciou aquele pastor dizendo: não, Rosta é a pessoa que tem que ir para o Chile. E vieram, então, do Chile um presbítero, sua esposa e uma irmã, se reuniram comigo no restaurante Ibirapuera Grill, lá no Campo Belo, em São Paulo, na divisa do Campo Belo com o Brooklyn, na Avenida Vereador José Diniz. Eu era seminarista, passei 5 anos na porta, 4 anos na porta daquela churrascaria, duro, não tinha condição de entrar. Hein? No dia que os chilenos chegaram, rodízio, carne, tudo melhor ali e tal. Botei meu melhor terno, camisa azul, gravata azul. Falei: vou receber esses irmãos com carinho, né? Eu tinha, talvez, 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Tinha cabelo, sorrindo e conversando. Falei: vou conversar com esses irmãos, depois eu mando eles embora. Eu vou ficar no Brasil. E aí fui lá, conversei, e de repente o presbítero vira e fala no meio da conversa o seguinte: pastor, nós recebemos o seu nome há 2 anos, nós já estamos orando, e para o senhor não achar que eu sou um doido, eu vim em nome do conselho, mas trouxe minha mulher e minha prima que mora aqui no Brasil, e eu estou vindo aqui em nome do conselho da Igreja Presbiteriana de Cristo Me Pastor, convidar o senhor para ser o nosso pastor no ano que vem. E eu disse: estou no sal. O Espírito Santo mostrou, irmãos. Nós fomos para o Chile. Foi muito sofrido, não foi fácil. Eu fui o primeiro pastor de uma leva de 10 pastores. Então, tudo que aqueles irmãos tinham que aprender sobre como tratar pastores, eles aprendiam comigo.
Certo? Então, nós somos as cobaias. Foi muito sofrido, muito chorado, mas o Espírito Santo, irmãos, derramou graça e um despertar espiritual naquela igreja. Deus levantou novos pastores, nós plantamos novas igrejas, formamos um seminário. E aí, então, 7 anos depois que eu saí dali, nós sentamos no banco da igreja, eu e Cleusa, uma tarde, faltava pouco para ir embora, e olhamos para a igreja. Eu falei: Cleusa, Deus fez o inacreditável, o que nós não esperávamos. E eu sou a pessoa mais agradecida ao Senhor, porque Ele me mandou para o Chile. Eu não fiz o mestrado e o doutorado que eu queria, mas a minha experiência ministerial é 1000 vezes melhor do que qualquer doutorado ou mestrado que eu fizesse, porque foi a vontade do Senhor para a minha vida. Hoje eu vejo isso. No começo eu não via. Talvez você recebeu uma porta na cara, meu irmão. Talvez você recebeu um não. Talvez o Senhor disse não para as suas orações. Talvez o Senhor levou para a glória alguém por quem você tem orado tanto tempo e o Senhor não quis deixar essa pessoa aqui. Talvez você pediu e Deus fechou uma porta. Talvez você não entenda agora, mas depois você vai entender. Você vai se alegrar e você vai saber que não poderia acontecer na sua vida nada melhor além do que aquilo que aconteceu. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te livre do pecado. Amém, meu irmão? Que o Senhor te livre do inferno, que o Senhor te livre do diabo, que o Senhor te livre de se desviar de Deus. Quais são as bênçãos que nós aprendemos aqui, que nós necessitamos? Em primeiro lugar, o ensino do Senhor. Segundo lugar, o quê? A direção do Espírito Santo. Terceiro lugar, o avivamento do Senhor. E quarto, o livramento do Senhor. Crê em Jesus e você vai receber todas essas bênçãos. E a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação, do perdão, da vida eterna, da comunhão com Deus, do avivamento na presença de Jesus todos os dias. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé e cantar o hino nesta noite, que está no boletim.